Olá, meus amigos e amigas. Agora eu vou explicar sobre juros simples e juros compostos, tá? Vamos lá. O que é e como calcular os juros simples? Vamos lá. São os rendimentos de um capital aplicado sobre uma taxa de juros durante o período de tempo, né? Então eu posso falar que os juros é o capital aplicado vezes a taxa vezes o tempo que o qual eu apliquei, ok? Então eu tenho J, juros simples, C, a gente vai usar como capital, I como taxa de juros e N como tempo de aplicação. Tá, ok? Muitos livros utilizam T como tempo, tá? Não importa não, ok? Então vamos lá. No primeiro tempo, no primeiro mês, bimestre, semestre, ano, aí vai depender de em qual o tempo que foi combinado para poder incidir essa taxa de juros, né, sobre o capital que você aplicou, que você está devendo, né? Dependendo se foi um investimento, se foi um empréstimo, não é isso? Vamos lá. Eu vou ter, tá? Vamos colocar aqui 3 tempos e depois tentar fazer uma fórmula geral. No primeiro, eu vou ter os juros iniciais, onde eu tenho o capital vezes a taxa, tá? Depois eu vou dar exemplo, tá, gente? No segundo mês, repare que eu tenho o capital a taxa do primeiro, mais o capital e a taxa do segundo mês, tá ok? No terceiro mês, eu também tenho o capital e a taxa do primeiro, mais o capital e a taxa do segundo, mais o capital e a taxa do terceiro. Então eu posso falar que aqui, como se eu tivesse aqui CI, 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 vamos dizer assim, seria X, X, X. Se eu somar X mais X mais X é 3X. Então eu posso falar que N tempo vai ser N vezes o capital vezes a taxa. Tá? Então essa é a fórmula do juro simples. Tá ok? É o capital vezes a taxa vezes o período de tempo a qual ela vai incidir. Tá certo? Vamos usar um exemplo, né? Para ver. Bom, antes disso, tem o que chama de montante, né? Por exemplo, é o que? A soma do capital com o juro obtido pela aplicação ou pago pelo empréstimo. Por exemplo, eu apliquei R$ 100 a um juros de 10% ao mês, eu ganhei R$ 10. Qual que é o montante? R$ 110, ok? Então, o montante vai ser o capital investido mais os juros, ok? Onde o M é montante, C é o capital aplicado e J são os juros que eu ganhei em cima ou que eu vou ter que pagar excedendo em cima do valor, né? Também eu posso tirar, o que é os juros? Eu não falei que é o capital mais a taxa, mesmo o número de tempo, o tempo? Então, na hora que eu substituir aqui, tá? Eu posso falar também que o montante já usando direto, tá ok? Tirando aqui, eu pondo C em evidência, tá, gente? Aí tiro o C daqui, fica 1, tá ok? Mais I vezes N, certo? Então, posso usar assim, ou posso usar uma fórmula e usar outra, tá? E também eu posso tirar, tá? Qual que vai ser a taxa? Se eu botei N igual a 1, é para me achar a taxa do mês, tá? A taxa do bimestre, do semestre, o valor da taxa. Então, por isso que tem N igual a 1 ali. Né? Porque se fosse olhar, se eu pegar os juros de 3 meses, o capital de 3 meses, eu dividiria a taxa por 3. Tá? Para fazer a taxa pura, o que vai ser? Vai ser o juros dividido pelo capital. Né? Quem que é juros, gente? Os juros não vai ser aqui o montante menos o capital? Ok? Que eu botando os juros sozinho, de um lado da igualdade, dividido pelo capital. Então eu posso falar, tá ok? Separando ali, eu tenho o montante pelo capital menos o capital pelo capital, ok? Então a taxa ela vai ser o quê? Vai ser o montante dividido pelo capital menos 1. Também posso usar essa fórmula. Ou posso só gravar as duas primeiras, que é do montante e dos juros. Eu também acho de qualquer forma, tá? Bem, agora eu tenho um exemplo aqui. Ó. Fiz uma aplicação de R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Durante 3 meses. Quanto que eu vou receber de juros no final dos 3 meses? Né? Aí eu coloquei aqui que os juros é o capital vezes a taxa mais o tempo. Tá? Quanto que é o capital? 1.000. A taxa de juros, 1 dividido por 100. 1% vezes 3 meses. Fazendo essa multiplicação, cortando aqui ó, 2 zeros, sobra 10, que multiplica 30, eu tenho 3 meses, R$ 30 de juros. Então, no final do mês, eu também teria um montante de R$ 1.030, no final de 3 meses. Ok?
Beleza? No caso ali, por mês, se eu for ver ao mês, 1% de 1.000 ao mês daria em R$ 10. Ok? Que é essa divisão aqui, ó, 1.000 dividido por 1 por 100, que é 1%. Seria R$ 10 por mês, no final de 3 meses, 30. Certo? Vou dar outro exemplo aqui. Investi R$ 4.000 em um fundo que paga juros simples mensal de 3%. Depois de 7 meses, precisei retirar todo o dinheiro. Qual foi o montante resgatado? Tá? Então, o capital é 4.000 e os juros, tá? 3% ao mês. Usando aqui para me calcular os juros, eu tenho aqui 4.000 vezes 3 dividido por 100, né? A taxa sempre vai usar assim, tá ok? Vezes 7 meses. Então, eu tive um juros de 840. E o montante vai ser quem? Eu apliquei 4.000, ganhei 840 de juros, então tive, né, um valor final de montante de R$ 4.840. Certo? Bem, isso é juros simples, tá, gente? Agora vamos dar uma olhada o que é e como fazemos para calcular os juros compostos. Tá? O juro composto, os juros são incorporados ao capital para calcular os juros sobre o período seguinte. Isso quer dizer, vamos colocar uma legendazinha. Eu tenho um montante, um capital, a taxa de juros e N o prazo. Vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho um montante no caso do primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Agora, se incide em mês, ano, semestre, não sei, né? Depende do contrato, vamos dizer assim. Bom, então o montante 1, ele vai ser quem? Tá? O montante 1 eu tenho o capital mais os juros. Tá ok, gente? Capital vezes a taxa no primeiro mês. Aí, colocando em evidência aqui, eu tenho quem? Que o capital vai ser 1 mais a taxa de juros, né? Já no segundo mês, por que está falando montante? Porque o capital incide sobre o montante e não a taxa de juros no segundo mês incide sobre o montante e não sobre o capital que eu investi inicialmente, como é o juros simples. Então aqui a gente fala que é juros sobre juros, tá ok? Por quê? Porque vai ser multiplicando pelo os juros do mês seguinte, tá? Então quando eu arrumar isso aqui, fica o quê? O capital não está multiplicando, então repete a base, somos expoentes, 1 mais 1, 2. Aí no terceiro mês, entra sobre o montante aqui, tá? Então o pessoal fala, mas é juros sobre juros. Realmente é os juros compostos, tá? Então pela fórmula eu posso tirar quanto aqui? Eu posso falar que N vezes, tá? N tempos, eu vou ter o quê? E não vai todo mês aumentar o expoente aqui, ó, vai passar para 3, não vai? Então vai passar para N, tá ok? Pelo tempo. Então essa é a fórmula do montante. Ela incide sobre o montante acumulado no mês e não sobre o capital inicial, como a taxa seria juros simples. Tá ok? Então, tem alguma coisa aqui que fala sobre o período de capitalização da taxa, tá? O período indicado na taxa considere 1% ao mês. Isso significa que cada mês a taxa é aplicada para calcular os juros, tá certo? Portanto, nesse período, a capitalização é mensal. Bom, alguns exemplos, tá? AD é ao dia, de capitalização diária, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Aí vai depender, tá? Então tem que tomar muito cuidado também em exercício, se ele fala que a taxa é o bimestre e te fala os juros por mês. Entendeu? Então tem que ajustar a taxa em que período que ele tem com o exercício que ele está resolvendo. Então toma cuidado com isso. Bem, agora vamos alguns exercícios, tá? Uma poupança especial rende 1% ao mês em regime de juros compostos. Décio aplicou R$ 480 nessa poupança e retirou a quantia um ano depois. Tá certo? Então, quanto que ele retirou? Vamos lá. 12 meses, um ano, ok? Por quê? Porque aqui, ó, a taxa é por mês e ele retirou por ano. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? A taxa é de 1%, que é a mesma coisa de 1 dividido por 100 é 0,01, tá? Mas, o capital de 480. Aplicando a juros compostos que o exercício falou, eu vou ter o capital 480, 1 da fórmula mais a taxa, que é 0,1, elevado a 12 meses, tá certo? Fazendo a multiplicação, eu tenho 1,01 elevado a 12 é 1,1268, tá?
multiplicado pelo capital inicial, eu tenho R$ 480,88. Tá certo? É o que ele vai tirar no final de 12 meses, a juros de 1% ao mês. Bom, outra pergunta aqui. Ó. Que valor Décio teria retirado se a taxa de juros fosse 2% ao mês? É só trocar aqui, ó, a taxa agora virou 2%, ó, o capital de 480. Então tem aqui, ó, 480, a taxa agora de 2%, dividido, elevado a 12 meses, eu vou ter nessa multiplicação que ele tirou um montante de R$ 608,74. Ok? É isso aí. Bom, agora eu acho legal fazer uma comparação, tá? Primeira comparação, eu fiz uma tabela aqui, ó, de uma aplicação de R$ 100 em regimes de juros. Juros compostos, A juros simples, está aqui a parte da tabela, entendeu? Há uma taxa de 10% ao mês durante 10 meses, tá? Quando eu aplico os juros compostos, eu tenho a fórmula aqui, ó, ok? Que é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a um número de tempo. Aqui eu coloquei os tempos, ó, aqui e no juros simples aqui. A taxa de juros não é ao juros de 10% ao mês? Então, é 1,10%, que dá 0,1. Então, aqui está a taxa incidindo sobre o número de meses. Ok? Então, o que acontece aqui? Se eu fosse aplicar sempre a primeira taxa, eu teria 100 multiplicado por 1,1 seria 110. Aí eu teria 110 multiplicado por 1,1 dá 121. Aí eu teria 121 multiplicado por 1,1 seria 133. Não é isso? Sobre o montante. Então, no final de 10 meses, tá ok? Eu tive um montante de R$ 259,37. E, na realidade, de juros, eu ganhei quanto? Tira o 100 inicial, R$ 159,37. Tá certo? O que acontece no juros simples? O juros simples, ele incide sempre em cima do capital. Tá certo? Como ele incide em cima do capital, eu ganho R$ 10 por mês de juros. 10 no primeiro mês, 10 no segundo, somado com o do primeiro mês dá 20, com mais 10 dá 30 e aí vai. E no final do período de 10 meses, eu ganhei R$ 100. Tá certo? Então, o meu montante aqui foi 200. Repare que o juro composto, dependendo para quem paga ou para quem recebe, é mais interessante. Para quem recebe, para quem paga, não. Né? Aí, podemos tirar algumas conclusões aqui. Ao final de 10 meses de aplicação, a diferença nos juros foi de R$ 59,37. Você pode olhar aqui. Tá? Retirando 100, ok? Os R$ 200 aqui, ó, dá diferença de R$ 59,37. É muita diferença. Isso foi um exemplo usando apenas 10 períodos. Imagina quando eu renderia, durante o período de tempo, tá certo? Maior para calcular o juros de um financiamento imobiliário de uma casa com 240 meses, 10 anos, 20, 30 anos. Tá ok, gente? Vai ficar muito complicado. O cara, no final de 20, 30 anos, ele vai pagar 3 casas e meia no mínimo. Tá? Bom, agora para fazer uma pequena visualização do que é realmente um juros e o outro, o juros simples ele cresce de forma linear, ele aumenta sempre com a mesma constante de juros o valor, tá? Já o valor do juro composto ele dá um aumento exponencial, tá certo? E você pode reparar uma coisinha aqui, o único período que os juros compostos perde para o juros simples é aqui, ó, no primeiro tempo. Tá? Antes do primeiro mês. Ok? Se você colocar ele mensal, então do primeiro dia até um dia antes, entendeu? É melhor pagar empréstimo juro composto. Tá certo? Se eu for quitar ele com 10 dias, 15 dias, se incidir por mês. Se incidir por ano, no primeiro ano é mais vantajoso. Isso vai depender, entendeu? De como você está fazendo o contrato de empréstimo ou de uma aplicação. Entendeu? Numa aplicação, não vale a pena tirar, entendeu, o dinheiro antes do período. Entendeu? Você vai pegar em título de capitalização durante um ano. Então, durante o ano, se for juro composto, não vale a pena você retirar o dinheiro, você vai perder dinheiro. Entendeu? Não é igual ao juro simples, tá, gente? Então, a única vantagem que tem juro composto é no primeiro período. Tá certo? Aqui, ó, você pode olhar pela curva exponencial aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação.
tá? E até a próxima, galerinha. Um abraço para vocês.